Cumprimento a todos os presentes, vereadores e vereadoras, funcionários e internautas que nos acompanham e declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária para que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada dia 30 de 11 de 2020. Ata da 36ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 14ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Salete. Aos 30 dias do mês de novembro de 2020, às 18h30, reuniram-se em sessão ordinária, conforme lista de presença, os senhores vereadores Aldo Cunha, Alice Filgueira, Dirceu Nazário, Eduardo Schroeder, Genuir Knis, Laureci Fischer, Márcio Elma, Neu Venturizonte e Pergentino Manarim, sob a presidência do senhor Aldo, que declarou aberta a sessão ordinária. Inicialmente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Márcio, que procedesse à leitura da ata da sessão ordinária realizada em 23 de novembro de 2020. Após a leitura, não havendo vereadores que quisessem discuti-la, a mesma foi aprovada na íntegra e por unanimidade. Na sequência, o secretário procedeu à leitura das correspondências recebidas, que constavam das seguintes: ofícios número 371 e 385, Gabinete da Prefeita. Indicação número 92/2020, de autoria do vereador Márcio, subscrito pelos vereadores Neiva, Laureci, Aldo, Genuir e Pergentino. Em seguida, o senhor presidente encaminhou a indicação para discussão e aprovação na ordem do dia. A seguir, facultou a palavra livre aos vereadores inscritos e usaram do espaço os vereadores Pergentino, Alícios, Márcio e Genuir. O vereador Márcio apresentou requerimento verbal requerendo ao Executivo Municipal que designa um representante da Secretaria Municipal da Administração para se fazer presente ainda este ano em sessão legislativa, ou que envie informação por escrito sobre a contribuição do PASEP, que é de direito de alguns servidores do município. O vereador Aldo apresentou indicação verbal solicitando novamente que seja feita a recuperação da estrada, com patrulhamento e cascalhamento na rua Everton Piazza, bairro Casano, no trecho não pavimentado. O requerimento e a indicação verbal foi acatado pelo senhor presidente e encaminhado para apreciação e votação na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente passou a ordem do dia e informou que os projetos que constam em pauta faltam os pareceres das comissões e em seguida colocou em discussão a indicação número 92/2020, de autoria do vereador Márcio. Após discussão, a indicação foi aprovada por unanimidade e em seguida foram aprovados por unanimidade o requerimento e as indicações verbais acatadas anteriormente na palavra livre. Em continuidade à sessão, o senhor presidente destinou a palavra livre para explicações pessoais aos senhores vereadores inscritos. Após a explicação pessoal de todos os vereadores, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário, constando ainda que a íntegra das matérias abordadas durante toda a sessão encontra-se gravada em áudio e vídeo e está disponibilizada nos canais digitais da Câmara. É isso, senhor presidente. Coloco em votação os vereadores que estiverem favoráveis, permaneça como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Solicito a secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 392/2020, Gabinete da Prefeita. Excelentíssimo senhor Aldo Cunha, presidente da Câmara do município de Salete. Assunto: encaminha projeto de lei. Com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente, encaminhamos a Vossa Excelência projeto de lei que altera o plano de custeio do regime próprio de previdência social do município de Salete, estabelecido na Lei número 1368 e Lei número 1871 e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento antecipamos nossos protestos de estima e apreço. Solange Aparecida Bittencourt Schlissen, prefeita do município de Salete.
Solicitamos a aprovação do presente projeto, tendo em vista que o município necessita adequar-se às novas regras da Previdência Social, de acordo com o relatório de avaliação da Previdência Social referente ao exercício 2020, elaborado pelo SCM, Consultoria e Seguridade Municipal, com base nos dados informados pelo município de Salete. Caso haja dúvidas a respeito do projeto, os membros da diretoria do FAP poderão prestar os esclarecimentos necessários ao Legislativo Municipal em data proveniente agendada. Em data previamente agendada. Assim demonstrados os motivos que ensejaram a presente iniciativa e considerando a necessidade de adequação da legislação vigente, solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação e aprovação do presente projeto de lei. Solange Aparecida Bentecourt, prefeita do município de Salete. Ofício número 394/2020, Gabinete da Prefeita. Assunto: respostas ao ofício número 72/2020. Com nossos cordiais cumprimentos em atenção ao ofício de vossa autoria de número 72/2020, temos a informar. Requerimento número 74/2020. Sobre o levantamento em decorrência das recorrentes chuvas de granizo, o município mantém um atendimento aos agricultores junto à Secretaria da Agricultura para orientações. Ainda assim, informar que na data 3 de dezembro de 2020 será realizada reunião com o coordenador da Defesa Civil, responsável pela Secretaria de Agricultura, representando o Legislativo Municipal e agricultores afetados. Quanto a decretar situação de emergência, é necessário que a situação se enquadre em critérios específicos e dentro das normas legais. Mediante esta análise, é possível determinar se será declarada a situação de emergência. De qualquer forma, esclarecer que sempre que acontece uma situação anormal, por condições climáticas, todas as análises são feitas e posteriormente tomadas as providências necessárias de acordo com o caso. A agricultura é de suma importância para o nosso município, portanto, todas as medidas para auxiliar sempre serão tomadas. Ocorre que às vezes a situação não se enquadra para auxílio da Defesa Civil. Ainda assim, o Poder Legislativo, dentro das normas legais, não medirá esforços para auxiliar o agricultor afetado. Indicação número 91/2020. Será tomadas as providências necessárias de acordo com as normativas legais e pertinentes. Vai saber, né? Requerimento verbais de autoria do presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento, vereador Genoir Diniz. Sobre o projeto citado, acreditamos se tratar do projeto de lei número 13/2020 e não o 14/2020, considerando que o projeto de lei número 14/2020 trata da lei orçamentária anual, ou seja, de um exercício que ainda não foi aberto. Quanto à solicitação da relação das pessoas que solicitaram serviços de máquina e veículos, com todas as ordens e serviços executados em cada propriedade, nome do operador da máquina e nome do beneficiado, com também a relação individual de gastos em cada máquina e veículo, que está cadastrado no controle de frota do município nos últimos 60 dias, por serem dados que não estão diretamente vinculados ao projeto de lei número 3/2020, serão respondidos de acordo às normas vigentes, respeitando o prazo legal de acordo com o inciso 14, artigo 78 da Lei Orgânica Municipal. Quanto ao projeto que tramita na referida comissão, destacar que se trata de um projeto de dotação orçamentária, portanto não há gastos vinculados ao projeto, conforme pode ser constatado no portal do Senado Federal. Toda e qualquer verba prevista como despesa em orçamentos públicos e destinada a fins específicos. Qualquer tipo de pagamento que não tenha dotação específica só pode ser realizado se for criada uma verba nova ou dotação nova para suprir a despesa. Fonte: Agência Senado. Portanto, fica claro que não existem despesas a serem apresentadas conforme o nobre vereador e presidente da comissão, Genoir Diniz, insiste em requerer, seja por ofício ou então em seus encalorados discursos no horário da sessão, quando expõe uma situação que não representa a realidade quanto ao projeto em epígrafe. Dentro desse contexto, esclarecer aos nobres vereadores que o remanejamento de eventuais disponibilidades de dotação orçamentária
reflete a responsabilidade que o Poder Executivo tem em relação à correta aplicabilidade do dinheiro público, assegurando que não se trata de falta de recursos financeiros, e sim de autorização para remanejar os recursos entre as secretarias. E ainda que exista um orçamento aprovado para o exercício 2020, com dotações específicas para cada secretaria, é comum dentro da contabilidade do exercício haver movimentações, como ocorre em qualquer planejamento a longo prazo. Esclarecer ainda aos nobres vereadores que os recursos remanejados seriam utilizados diretamente na prestação de serviços na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Serviços e Encargos Gerais, e sem a aprovação do projeto significa que vamos ter a paralisação dos serviços para o agricultor, paralisação na manutenção das estradas gerais e também na coleta de lixo. Portanto, caso o projeto permaneça estagnado na Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Planejamento, ou então for rejeitado, registra-se nesse ofício que o Poder Executivo não mediu esforços para aprovação do mesmo, e que a paralisação dos serviços estará vinculado diretamente à falta de aprovação do Legislativo. Solange Aparecida Bittencourt Schliessen, prefeita do município de Salete. Ofício número 398/2020, Gabinete da Prefeita. Com requerimento verbal, vereador Márcio Elmo. Vamos aqui apresentar resposta do Executivo para os requerimentos de indicação do Legislativo. Requerimento verbal, vereador Márcio Elmo. Segundo esclarecimento do Ministério do Trabalho ao Departamento de Recursos Humanos, o pagamento deverá ser realizado dentro do mês de dezembro de 2020, a todos os servidores que fizeram jus ao PASEP. Indicação 92/2020, é indicação verbal do vereador Aldo Cunha. Considerando que se encontra no Legislativo Municipal o projeto de lei número 13, que dispõe sobre anula e suplementa dotações orçamentárias do orçamento vigente, considerando ainda que já foram prestados todos os esclarecimentos pertinentes ao projeto dentro do ofício número 394/2020 de nossa autoria. Registrar que não será possível atender às referidas indicações por falta de dotação orçamentária no projeto que se encontra no Legislativo Municipal, aguardando por aprovação, sendo desta forma o Poder Executivo forçado a paralisar os serviços da Secretaria de Obras e Serviços e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Sendo o projeto aprovado, as indicações serão atendidas dentro do cronograma de trabalho da Secretaria pertinente. Solange Aparecida Bittencourt Schliessen, prefeita do Municipal. Ofício número 399/2020, Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo senhor Aldo Cunha, presidente da Câmara de Vereadores de Salete. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, pelo presente encaminhamos a vossa excelência cópia dos decretos número 164 a 172 de 2020. Decreto número 164 de 2020, diz que dispõe medidas de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pela Covid-19. Solange Aparecida Bittencourt Schliessen, prefeita do município de Salete, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 78 da Lei Orgânica Municipal e ainda, considerando que a matriz de avaliação de risco potencial para a Covid-19 disponibilizada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, visa orientar a regionalização e descentralização das ações relacionadas à condenação da pandemia, considerando que a região do Alto Vale do Itajaí, no dia 25 de novembro de 2020, foi classificada como região de risco potencial gravíssimo pela Secretaria do Estado de Santa Catarina. Decreta, artigo 1, as ações de flexibilização ou liberação de atividades medidas sanitárias de enfrentamento da Covid-19 dentro do município de Salete. São as determinadas pelo Governo do Estado de Santa Catarina, ressalvada a possibilidade de um município adotar medidas mais restritivas. Pelo prazo de 14 dias, a contar de 27 de novembro de 2020, fica determinado o horário de funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e afins similares, até às 23 horas. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Solange Aparecida Bittencourt, prefeita do municipal de Salete. Requerimento número 75, 2020. Os vereadores que apresentem e subscrevem requerem, depois de ouvido o plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhada a moção de pesar aos familiares da senhora Claudina Jeremias Zonta, em razão do falecimento, ocorrido no dia 5 de dezembro de 2020. A perda de um ente querido sempre causa sofrimentos a tantos quantos prezavam, e o mesmo, de forma especial, sofrem os familiares dos mesmos. Diante da situação, o sofrimento pela perda, desejamos apresentar novas condolências e empenhar o compartilhamento da dor com os familiares. Vereador autor, Pergentino Manarim, e assinado por todos os vereadores. Requerimento número 76, 2020. Os vereadores que apresentem e subscrevem com assento nesta Casa Legislativa, vem perante Vossa Excelência requerer, depois de ouvido o plenário, que seja encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal, solicitando que envie a esta Casa Legislativa relatório circunstanciado da última folha de pagamento de todos os servidores efetivos, inativos e comissionados da Prefeitura Municipal de Salete, contendo o nome em ordem alfabética, cargos e remunerações. Justificativa: os vereadores têm a obrigação e o direito de acompanhar os gastos públicos, razão pela qual solicitamos o envio para análise da folha de pagamento do funcionalismo público municipal referente ao último mês do corrente ano. Laurici Fischer, vereadores da bancada do MDB, PSL e PT. É porque estava escrito debaixo do teu nome, daí eu pensei que você era a autora. Indicação número 93, 2020. Os vereadores que apresentem e subscrevem solicitam nos termos regimentais que seja encaminhado expediente-chefe do Poder Executivo Municipal, bem como ao secretário de Obras e Serviços Urbanos, solicitando que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento de toda a estrada de Tifa-Pavlac, comunidade Santa Margarida. Faça necessária a recuperação da estrada e roçados da Tifa-Pavlac, tendo em vista o grande fluxo de caminhão, veículos que utilizam diariamente a referida estrada, necessitando com urgência a sua recuperação. Vereadora autora Neiva Venturizonta, subscrito pelos vereadores Aldo, Laurici, Márcio, Genuir, Pergentino. É isso, presidente. O projeto de lei que deu entrada em caminho para as comissões e a indicação e requerimento inclui na pauta dessa sessão. Só para comunicar a ausência hoje do vereador Márcio e do vereador Eduardo, eles estão em casa com problema de saúde, com atestado, né? Então hoje eles não vão estar presentes nessa sessão. Passamos ao uso da tribuna, passa a palavra ao vereador Pergentino. Cumprimentar o presidente, vereadores, vereadoras, funcionários, internautas e todos que estão assistindo. Senhor presidente, gostaria de fazer uma indicação verbal para fazer uma lombada. O redutor de velocidade ali na rádio 105, por ali, hoje deu mais um acidente. Tinha moradores, inclusive até o policial estava lá. Diz que teria necessidade de fazer essa lombada porque está dando bastante acidente. Então me comprometi de fazer, mas a hora que eu cheguei, na verdade a pauta já estava feita, então vou fazer verbal, se puder me atender. A semana passada tivemos reunião com a Defesa Civil para fazer o pedido por causa dos prejuízos para os agricultores. E acabei vendo que não tem nada o que fazer. Uma não pode decretar situação de emergência, nem menos de calamidade pública. Então, se sabe que não se pode fazer nada. Até sugeri que fosse feito laudo, talvez pelos técnicos da Secretaria da Agricultura, mas falaram que isso também não resolve. E eu vejo que a única maneira que tem, os nossos agricultores, até falei que vou incentivar mesmo, se ir no banco para prolongar, e se eles não quiserem, se não pagar, eles têm que prolongar. Porque
fazer pelo correto, como seria, diz que não pode. Então, se não pagar, pode prolongar, eu acredito. Veio a resposta também de uma indicação que eu fiz para o poder público para consertar os espalhadores de calcário. A resposta ela veio meio apagada, assim, não vi muita resposta, na verdade, mas diz que talvez, se precisar, eles vão pagar. Então, é uma boa também já para esclarecer. E também percebi que que foi feito requerimento pedindo explicação, e as explicações parece que elas vêm bem feitas quando é contra a Câmara de Vereador ou contra um vereador, talvez. Não vejo esclarecimento algum, mas vamos dizer que está certo e tem que seguir para frente. No mais, agradeço a todos e desejo uma boa noite. Passa a palavra ao vereador Alício. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, vereadora Cici, Neiva, o Aldo, a Lourdes, os funcionários da casa, os internautas que nos assistem. Realmente que até já tinha me cobrado também essa lombada ali, já nego, inclusive lá na curva, que é onde só para a Rua do Bonfim ali também precisa mais uma, porque ele tem duas saídas, né, que já aconteceu acidente também. Realmente é perigoso, o pessoal também acha que dentro da cidade pode andar acima de uma velocidade que não é permitida, né? Eu acho que falta um pouquinho. Só um minutinho, vereador. Parece que é aquela lá da Rua do Bonfim e lá em cima, que na verdade foi eu que fiz a indicação, ela foi aprovada pela Comissão de Trânsito, se não me falha a memória, né? Então, essa outra, na verdade, não tinha sido, acho, pedida lombada, tinha sido pedido uma rotatória, né? Só que ali eu acho que uma rotatória é meio complicada ali, né? O espaço é pequeno, né? Mas a lógica, a lombada também já ia resolver bastante. Também o vereador Márcio, na semana passada, falou ali de uma lei, né? Então, tem a lei em mão, que eu peguei lá com a Dilene, a lei complementar, número 003, de 12 de abril de 1995. Aliás, o Arnildo Ciro que me passou. Seria a disciplina e a admissão de pessoal em caráter temporário sob regime administrativo especial no âmbito do Magistério Público Municipal e da outras providências. Então, a lei aqui, o artigo 6, o inciso 5, fala o processo seletivo de que se trata. O capítulo deste artigo é válido durante o decurso do ano letivo da sua realização. Então, infelizmente, não tem como prolongar o prazo, né? Como foi falado, né? Infelizmente tem que fazer novamente o seletivo, né? Sobre o PASEP também, conversei com o Arnildo e ele me falou, é mandado os dados para o Ministério, né, do Trabalho, né? O valor do salário, o que recebe mês a mês no ano, né? Para o Ministério do Trabalho. Então, no caso, ligou, inclusive, para o Ministério do Trabalho e falaram que no início dos meados de dezembro vai ser pago esse PASEP aí. Talvez foi mandado um pouco mais atrasado, por isso que, na verdade, talvez não foi pago ainda, mas pelo que falaram, então no mês de dezembro deve ser pago. Tive também conversando com a prefeita, ela esteve em Floripa visitando os deputados na Assembleia. Então, já com recursos de 1,5 milhão garantidos para o município, né? Maurício Cudilá, 1.120.000, entre outros deputados também, que estão incluídos no 1,5 milhão. 700.000 seria para uma clínica de centro hidroterapia, né? E mais 300.000 para a reforma do ginásio. Então, o restante dos recursos vem para a saúde ou para outras áreas também que for liberado lá, né? Também levou ofício para o coronel Dionísio Tonetti. Então temos aí o policial Marcial Madruga, acho que até já trabalhou aqui. Assim que ele terminar o curso,
está retornando para o município de Salete para ser lotado aqui. E vem mais um novo também para o município de Salete. E também vem mais uma caminhoneta para a polícia, para ter, né, segurança, trabalho, para poder fazer o seu serviço também com segurança, polícia. Tem um projeto nessa casa, né, presidente, PL 013/2020, projeto de suplementação, que deu entrada aqui em 29/10/2020. Então, o prazo, né, praticamente 40 dias, já passou do prazo, né, estipulado. Então, eu tenho um artigo aqui, 76, que eu estava lendo hoje, até vou ler para todos os vereadores estarem cientes. É obrigatório o parecer da respectiva comissão permanente sobre as matérias de sua competência, não podendo ser submetidas à discussão e votação do plenário sem o parecer competente, salvo-se decorridos 20 dias do recebimento do projeto pela Câmara. Ou seu presidente, a requerimento de qualquer vereador e a seu critério, mandar incluí-lo na ordem do dia para ser discutido e votado, mesmo sem parecer. Então, o prazo já estipulou. Então, eu peço ao senhor presidente que coloque depois na pauta e seja discutido e votado, né, seja lá a decisão que seja feita. Mas eu acho que o projeto já venceu o prazo e eu acho que tem que tomar uma direção, ou aprova ou rejeita. Então, vamos colocar ali a discussão, porque o município está parado, as máquinas estão paradas porque não tem combustível, e não adianta fazer uma indicação ao regimento para fazer um cascalhamento, um patrulhamento, se não tem como trabalhar, né? Então, peço aí com todos os vereadores, a Cátia, esse requerimento com carinho, e pensa no município, né? Que eu acho que quem está precisando é as pessoas. Eu acho que agora nós temos que esquecer o partido e vestir a nossa camisa, que é a bandeira azul e branca do município de Salete, que é o que eu acho que a gente também fez esse juramento para fazer as coisas e tomar as decisões que deveriam ser tomadas já pelo tempo que já entrou na casa esse projeto, e realmente não se reunimos nenhuma vez, porque eu faço parte da comissão, fiz a reunião, mas não me convidaram, infelizmente. Então, eu acho que agora cabe ao senhor, presidente, né? Eu acho que o senhor é uma pessoa esclarecida e toma decisão e coloca em discussão para a gente votar esse projeto e que decida hoje. Obrigado, uma boa noite. Só correspondendo ali que você falou que teve a reunião, mas quem fez a reunião foi o executivo, não foi o legislativo. Aí era competência da Solenir ter convidado, não nós. Mas, presidente, eu sou membro da comissão. Exato, mas quem que fez essa reunião não foi nós que fizemos. Foi partiu da prefeitura essa reunião. Ok, boa noite. Passa a palavra ao vereador Genuir. Quero cumprimentar o nosso presidente Aldo, vereadora Cici Neiva, vereadores Pergentino, Alício, Dirceu, lamentar a ausência do seu Eduardo e do Márcio por motivo de doença, tomara que melhore. Cumprimentar os funcionários da casa, o Nico, a Lurdinha, o Lúcio, o Pingo, o Victor e todos os internautas que nos acompanham. Quero só dar um comentário sobre a resposta mal educado e mal criado do Executivo novamente. Primeiro, sobre o projeto de Estado que estamos se tratar do projeto de lei número 013. Lógico que é 013. Se é erro de digitação, é erro da secretaria, não é meu. Eu fiz o requerimento verbal, não fui eu que escrevi o texto e mandei para o Executivo. Ali mostra o despreparo e a falta de conhecimento, tanto do Executivo, né, dessas pessoas responsáveis por responder, pelas palavras mal educadas e grossas. Eu até sei quem é uma pessoa despreparada mesmo, por isso que eu falo, eu conheço bem essa pessoa, tive o desprazer de trabalhar junto e me ensinou de forma errada muitas coisas, né? Então deve ser ele mesmo. Ou quem foi no rádio de forma mentirosa também, dizer que a cidade parou por causa de mim. Primeiro que tem que olhar o regimento interno, as pessoas que não conhecem. Lá no Executivo tem pessoas 30 anos trabalhando,
né? E é uma pena se continuar à frente do executivo, braço direito da prefeita ano que vem, que é muito parada, é devagar, porque vai no rádio comunitária do município sem conhecimento nenhum. Primeiro que eu sou presidente de uma comissão, não sou relator. Quem dá parecer é o relator, não é presidente. Então falta conhecimento, e bastante conhecimento, e falta de vergonha na cara das pessoas que querem misturar política com o momento que está acontecendo hoje. Primeiro, se a cidade parou é por incompetência, não é por falta dessa dotação. Que sempre veio dotação, a gente pediu informação e sempre mandava informação. Mas esse ano, porque ano para fechar os 4 anos de mandato, e tem pela lei de responsabilidade fiscal tem que fechar, estão usando a Câmara, inclusive eu, porque fui opositor, para dizer que a cidade parou por causa de mim. Primeiro que eu sou um dos poucos vereadores que questiona alguma coisa assim, não voto cegamente e sem conhecer o que eu estou votando, né? Segundo, se a cidade parou e não tem credibilidade, não tem crédito no comércio, no posto de gasolina, por exemplo, é por falta de má administração. Porque eu duvido que um posto deixaria de vender um litro de óleo para o município se já não tivesse estourado o orçamento. Esse papinho, essa resposta mentirosa aqui também, que não se sabe onde vai o dinheiro, se a cidade parou, a agricultura tem orçamento, não estão atendendo agricultor, porque o projeto de suplementação é em 90%, 80% do setor de obras. A agricultura tem recursos sim, não estão fazendo porque não querem, porque querem botar a culpa nos outros. Quando vem essa resposta nojenta, dizendo que no meu discurso aflamado, como é que é? Inflamado, se eu não me engano. Primeiro que eu não devo nada para essa pessoa, né? Eu falo aquilo que eu defendo. Eu não sou um vereador mandado, estou saindo nos meus 4 anos, ciente do que eu estou fazendo, do que eu devo fazer, e vou continuar fazendo assim. Pode misturar a rádio comunitária, que sempre esteve do lado da prefeitura, isso não é novidade para ninguém. Quando se sujeita uma administradora, né, uma pessoa que é muito próxima da prefeita, que a prefeita não tem coragem de defender nada, né, vem falando isso sempre. E quando vai um contador, que eu nunca vi na história também um contador no rádio, para choramingar, né, que era simplesmente, e também não escutei isso falar no rádio, que não estava sendo aprovado esse projeto por falta de informação. Então, quando eles mandaram você, Alício, ler o que é interessava para vocês, eu vou ler agora o porquê que eu fiz os pedidos de informação. Primeiro que é a responsabilidade do vereador saber o que vai ser feito. A LOA, como diz o que respondeu o requerimento, a LOA é o 014 que está aqui para o ano que vem. Então é um orçamento anual. Ótimo. 2009 também teve um orçamento anual. Para ter suplementação, tu tem que gastar mais do que foi orçado. Certo? Se nós estamos aqui com uma dotação orçamentária, tirando de outras pastas, botando para obras, é porque obras gastou mais do que foi orçado. Certo? Estou falando, estou mentindo? O porquê que eu pedi informação? Porque se vocês olharem no portal de transparência do Covid, 700 e poucos mil reais da Lei 173, ela já foi usada para outras pastas. Não toda no setor de obras. Quase 500 mil foi já usado para pagar funcionário do setor de obras. Então, quando eu escutei no rádio falando que o ano passado foi dotado 500 mil nessa época, porque outro ano 400, e qual que foi a única justificativa que eles tinham? É porque sempre foi assim. Eles não tinham por que dizer que o que precisou fazer para aumentar o orçamento. É porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Gente, não é sempre foi assim. O porquê que foi? O que aconteceu para usar mais, sendo que já foi usado recursos livres do Covid, que poderia estar dando exames para todas as pessoas contaminadas. Poderíamos ter feito um levantamento melhor e um cuidado melhor de proteção ao nosso saletense para que não está com esse contágio novamente, né? O dinheiro do Covid ele veio para isso, para usar na saúde e usado em todos os setores. Por esse motivo que foi pedido informação de onde estava sendo usado e pedido requerimento para que explicasse o porquê da dotação. Porque se a cidade parou, se não pode fazer nada, é sinal que tem que saber por que querem. E quando se tem uma lei que diz que tem subsídio de horas máquinas, né, dos agricultores e de todo mundo que precisar,
Onde é que está esse dinheiro? Teve gente que já passou dos 60 dias, como diz aqui na resposta. Onde é que está esse dinheiro? Nós precisamos saber onde é que está o dinheiro para nós aprovar alguma coisa. Ou vocês, vereadores, meus colegas de trabalho, vão votar simplesmente porque estão no rádio ameaçando que a cidade vai parar. A cidade vai parar de propósito porque eles querem fechar as contas e não querem trabalhar. Porque eles querem agora botar a casa em dia do superfaturamento, o super gasto que tiveram nos últimos 90 dias. Então estão usando eu porque eu pedi o documento. Se o Márcio tivesse pedido o documento, era o Márcio que estava usando. Então estão me usando por quê? Porque é um governo mentiroso que ficou os 4 anos iludindo muitas pessoas e tomara Deus que eu tenha gerado que os próximos 4 anos vai ser pior. Hoje eu conversei com um cidadão que foi iludido por pessoas e na próxima sessão vou dar detalhes. Antes da eleição ainda botaram nós no meio que é por causa de nós que não está sendo ajudado. Então é um governo de mentira. E agora querem botar na culpa minha que a cidade vai parar. Cara, eu sou um simples e um mero vereador. Se chegou nesse ponto que depende de mim, é porque é incompetência administrativa. Não é culpa minha, não. Eu vou ler para vocês onde é que eu me basei para pegar as informações. Inclusive, se o presidente colocar em votação hoje, é um direito dele, mas está infringindo o direito que eu tenho. E eu vou ler aqui agora para vocês. Porque o regimento ele é para ser acompanhado desde o artigo 68, quando é de comissões, até o 76. Não é para ir direto no 76. Tem um procedimento para se acompanhar. Quando ele dá entrada, o projeto não pode ficar parado. Mas sempre foi pedido informação. E a última informação foi eu que pedi 2 semanas atrás e não veio ainda. Porque eu pedi dados. Não pedi para olhar no Senado Federal, que eu sei que uma dotação tem que ser criada no orçamento. Isso nós sabemos, acham que nós somos trouxa? Isso é um cara que não tem argumento e eles não têm a informação que eu estou pedindo, por isso estão botando culpa minha. Ah, é por causa de mim, mas eu não tenho do que? Eu vou ler o artigo. O artigo 68, o prazo da comissão exarar o parecer é de 15 dias a contar a data do recebimento, da comissão. E tem os protocolos todos lá e tal, tem 7 dias para isso, para aquilo, mas o artigo 70, no exercício de suas atribuições, as comissões poderão convocar, que não foi vindo outra vez, pessoas interessadas, tomar depoimentos, solicitar informações de documentos e proceder a todas as diligências que julgarem necessárias ao esclarecimento do assunto. O artigo 71. Poderão as comissões requisitar do prefeito, por intermédio do presidente da Câmara, independentemente de votação e de discussão em plenário, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que se refiram às preposições entregues à sua apreciação, desde que o assunto seja da competência da comissão. Quando eu pedi valores é da minha comissão de finanças. O porquê que ia querer mais 200 e poucos mil para o setor de obras é da minha comissão. Talvez o jurídico lá na prefeitura é devagar mesmo, ele não saiba ler o regimento. Mas, primeiro, antes de responder mal educadamente, tem que ler as leis. Está para 4 anos já, meu Deus. E está quantos anos de jurídico já? Deveria de entender. Segundo, que vem o que mais importa. Sempre que a comissão solicitar informações ao prefeito para a emissão de parecer, fica interrompido o prazo a que se refere o artigo 68 deste regimento até o recebimento das informações. Não receber informações, o prazo não está esgotado. O prazo não será interrompido quando se tratar de projeto de origem executiva. No caso, esse é executivo e que seja de urgência, desde que tenha explicações do porquê da urgência. Cabendo nesse caso a comissão que solicitou as informações a obrigatoriedade de apresentar parecer até 2 dias úteis após ter recebido as informações. Então não recebi informação. Eu baixei a máscara porque nós estamos distante e está embaçando que eu tenho que ler, para os internautas entenderem, estou respeitando as normas de segurança. Então, nesse artigo aqui, no artigo 71, inciso 2º, está dentro do prazo, não estipulou o prazo.
Porque o regime de urgência urgentíssima, que teria que dizer o porquê, dá esse parecer. Vamos achar a justificativa aqui que eu já estou... Anula e suplementa dotações orçamentárias do orçamento vigente. Encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação e análise desta Casa Legislativa, que tem que autorizar o Poder Executivo a anular e suplementar dotações orçamentárias do orçamento vigente, sendo que faça necessárias as referidas suplementações para manutenções dos serviços do Executivo Municipal. Solicitamos a aprovação do referido projeto em regime de urgência urgentíssima para que possamos dar continuidade aos serviços contábeis. Justificativa pífia e sem motivo. Então, pessoal, se está na situação que chegou, não é culpa nossa. Nós temos direito de saber informações. Nós estamos fechando o nosso executivo também, os 4 anos de mandato, e temos que fechar da forma correta. O Ministério Público vem para cima de nós também. Agora, porque sempre votou a justificativa que eu achei mais estúpida, e numa rádio local, com um radialista que é mesma coisa que o braço direito, que podia ser feito na prefeitura sem entrevista, deve ter feito, pelos barulhos que tinha atrás. E no rádio local, com os argumentos que sempre foi assim. Eu sou vereador pela primeira vez, e a primeira vez estou passando pelo 4º ano do meu mandato, que é onde tem que fechar as contas. Eu tenho obrigação de pedir e tenho direito de receber informações para saber por que está faltando dinheiro nessas pastas. A gente sabe que é um orçamento, que não se mexe em dinheiro, e sim em dotação, que o dinheiro está numa conta só e que tem recurso. Mas nós temos que saber. E se estava nessa situação, que se nós não pudéssemos tramitar da forma correta, do prazo necessário, deveria ter mandado antes. Sempre foi mandado em cima da hora, para aprovar sem ler, sem estudar, sem pedir informação, porque só Deus sabe. Então, assim, eu estou convicto dos meus direitos como vereador, do que eu pedi, não foi nada demais e nada para causar o que estão indo em rádio e dizendo para as pessoas que por culpa minha, que falaram o meu nome no rádio, não foi dos vereadores, foi do meu, por causa do vereador Gênero Quinis. Primeiro vai estudar porque não tem conhecimento, está se aposentando e não sabe como funciona as comissões. Presidente não dá o parecer, quem dá o parecer é o relator. Então, assim, jogaram contra a população porque eu fui candidato contra. É uma vergonha. Pessoas que não sabem ganhar. Às vezes o perder não é... Às vezes perde quem ganha, porque não sabe respeitar. Vão falar mal daquilo que não conhece e botar a culpa naquilo que não sabe. Se não mandar informação, é porque não tem. A minha obrigação é de pedir e o meu direito é de receber. Então, eu fico indignado. E peço que tenham vergonha na cara e pela primeira vez tenha transparência. Porque o Márcio tem um projeto de lei do Covid que não veio uma informação. Uma lei que nós aprovamos aqui não veio nenhuma informação. Vamos por rádio também dizer que nós não podemos aprovar nada porque eles não estão mandando as informações? Então eu exijo respeito. Se não sabe responder, não responda. Responda só o que eu peço. Não precisa dar discurso e nem fazer chacota com piadinha de mau gosto de pessoas que não têm conhecimento. Então o regimento interno, 68 a 76, tem que ser lido todo, não só o 76 que interessa para acobertar uma mentira que estão usando nós vereadores, que os 4 anos do vereador Assis, os 4 anos não fizeram, segundo eu não sei, que se não fosse nós tinha feito mais. Esse ano não veio nada do projeto, o Covid, né? É porque o governo não sem nenhum projeto. Todo o projeto executado até esse ano foi um projeto que já estava pronto. Tem agora, parabenizo a prefeita pelo recurso, tomara que essa ida saia, que é a promessa da campanha passada, e que os idosos merecem, todas as pessoas que precisam disso merecem. E também o ginásio merece uma reforma também. Parabenizo, né, que pelo que eu sei, os 2 projetos que vai ter para esse próximo mandato, e o Mirante também, que é a promessa do governo passado, que tomara Deus que saia do papel, porque a escola também não tem nenhum recurso liberado, ela está autorizada a vir para a Salete, mas falta recurso, pode nem vir nos próximos 4 anos. Também foi uma coisa mal passada para as pessoas,
a gente respeitou e não usou esses números porque não é do feitio da gente ficar debatendo. Então, agradeço a atenção do internauta. Tentei explicar um pouco aqui que é muito fácil no rádio botar a culpa nos outros, que é o que o governo fez todo esse ano, ou culpa da MAV, agora foi do Senado Federal. Não teve nenhum parecer da própria cabeça dele. É o Senado Federal. Eles não têm conhecimento nenhum. Tem que buscar sempre para botar a culpa nos outros. Como fizeram com o seletivo, que se disse que proibido fazer, que não podia manter, tem que fazer, porque um servidor só foi prorrogado seletivo. Eu espero que o líder do governo explique isso para a gente, porque tem um servidor que foi renovado seletivo para o ano que vem. Só um dos ACTs, só um. O resto não pode, um pode. Então quero que o senhor me explique depois o porquê que uns sim e os outros não, pois a lei é igual para todos. Mais um abraço, ótima sessão para todos. Passo a palavra à vereadora Laureci. Cumprimento o presidente, cumprimento o vereador Madarim, cumprimento a vereadora Neiva, cumprimento o vereador Alício, cumprimento o vereador Liceu, cumprimento o vereador Genuíno. Cumprimento os funcionários dessa casa, os internautas, e também deixo aqui, na graça de Deus, que os dois nossos amigos, colegas vereadores, que estão com problema de saúde, mas que amanhã o dia será diferente e bem melhor. Quero também, senhor presidente, fazer uma moção de pesar aos familiares da dona Vicência Madeira, a avó Madeira, que faleceu no último dia 2 de dezembro, deixou seus familiares, e que Deus conforte os seus familiares, nessas horas tão difíceis, assim também como, a gente fez também para a sogra da vereadora Neiva. São horas difíceis, sim, só quem não passou não sabe como é que é. Daí você escreve ali, né? Mas que Deus, tem sempre um jeito de consolo, tem sempre uma explicação. Então, para tudo há uma explicação. Claro que morrer ninguém quer, muito menos perder alguém da família da gente, sendo nossos avós, pai e mãe. Então, em nome de todos os vereadores, peço, esse ato de pesar ao falecimento da dona Vicência Madeira. Outra coisa, senhor presidente, eu gostaria sim de tratar aqui rapidamente um assunto muito importante referente às críticas que recebi aqui. Eu não aprendi ainda a trabalhar na Câmara de Vereadores. Também eu não fiscalizei obras. Enfim, que eu não trabalhei os 4 anos. Isso aí eu acho que não está correto. Porque fiscalizar, eu até fiscalizei. Trabalhar, dentro do que eu entendi, eu acho que eu trabalhei com transparência e honestidade. Aprendi muito, sim, aprendi muito com vocês, vereadores. Quero dizer que não fiz mais, porque não tinha padrinho político. Se eu tivesse padrinho político era diferente, mas eu não tive. Então é eu e só eu. Só não me aceito porque tudo que eu não gosto que faça para mim, jamais farei para os outros. Trabalhei a minha vida inteira com o povo e sei como é trabalhar com o povo. Eles cobram muito, exigem muito e a gente tem que ter coragem, Quero aqui também, que nas redes sociais falaram dos meus votos. Quero agradecer de coração os meus 62 votos. Porque eu sei que foi com carinho, foi honesto, e com firmeza, votos válidos. Não quis dizer que eu não me elegi, não quis dizer que eu perdi a eleição, se eu me reelegesse, eu quis dizer o seguinte, que se fosse para me trabalhar agora, ia ser totalmente diferente do que 4 anos atrás. Porque 4 anos eu entrei aqui, sem saber o porquê de uma política. Eu achava que a política era algo diferente. E sim, a política é algo diferente, sim. É algo diferente porque a política tem que ser política, Então a gente tem que trabalhar com as suas leis, com as suas normas, as diretrizes, dentro da política. Agora, politicagem, não. E
Como assim eu falei também, eleita for, jamais vocês iam me ver em algum lugar. Por quê? Admiro vocês, vereadores, que têm esse hábito de visitar as comunidades, que têm o hábito de participar de festa, que têm o hábito de, por exemplo, em baile, em festinhas. Talvez eu esteja errada, mas eu sou eu. Minha pessoa é eu. O porquê que eu ia ter que fazer todo esse tipo de coisa se antes eu já não faria? Eu não posso mudar em 4 anos. Eu não tenho que ser diferente em 4 anos, né? Então, tem pessoas que ficam rindo nas redes sociais, falando. Por que não tem a coragem, então, de vir dar um nome para ser um político? Para daqui 4 anos, vocês falarem o que é ser um político, o que é ser um vereador, né? Então, assim, ó, a gente sabe que hoje aqui, a gente é um vereador. A gente é um vereador do povo. A gente tem sigla simpatidária, mas é para se eleger. Depois a gente tem que trabalhar para o bem comum, que o bem comum é o povo. Então, eu acho, sim, que se eu tivesse me reelegido, eu iria trabalhar muito melhor agora do que nos 4 anos passados. Mas eu não estou aqui lamentando que eu não ganhei uma eleição. A eleição é mérito, né? Um ganha, um perde. O Janúrio acabou de falar uma palavra bonita ali, né? Que a gente que perde, às vezes ganha muito mais do que aquele que ganhou. Que aquele que ganhou, às vezes está perdendo, né? Então, assim, ó, a gente não quis dizer e a gente não quer se beneficiar em cima do que tu fez, nem se vangloriar em cima do que você fez, né? Eu acho que para ser um vereador, tu não precisa ser um artista, nem um padre, nem um bispo. É você mesmo. Não suba nas costas dos outros. É isso que eu tenho para dizer, né? Então, isso não procede do que foi falado. Não fiquei assim, levei para mim sozinha essa mágoa, mas pensando bem, eu acho que não é bem assim, porque se quem cala, consente. E eu não vou me conceder dizer que fui uma má vereadora. Porque se fosse uma má vereadora também, eu acho que era mais do que justo vocês terem feito alguma coisa para ter me tirado daqui. Se eu não sirvo para nada, né? Como que a gente vai fazer um trabalho bem feito, que a gente queria fazer a diferença, se a diferença não dá para ser feita? A gente queria fazer uma coisa diferente, mas infelizmente não deu. Não é porque a gente não queria, né? Então, assim, ó, eu participei de cursos, graças a Deus que eu entrei aqui, porque eu aprendi muita coisa em cursos que a gente ia, como se governa, como deixa de se governar. Então, eu penso assim que eu não fiz nada de errado, né? Assinamos projetos que veio do Executivo, assinamos coisas boas para o nosso município, sim, e nós estamos aqui para fazer isso, legislar e fiscalizar. Então, quer dizer que não precisa estar na rua, porque quem anda na rua é cara de som, fazendo propaganda. Eu acho que a gente não precisa fazer propaganda da gente mesmo. A gente tem que se amar e se gostar, mas fazer propaganda eu acho que não. É isso. Então, quero aqui agradecer, do fundo do teu coração, os meus 62 votos, que foram votos que realmente confiaram em mim. Que eu não precisei me, assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu não precisei mostrar o que eu deixei e não deixei de fazer. Então, essas pessoas realmente me deram valor. E esse valor não tem dinheiro que pague. Então, que Deus abençoe sempre, né? Espero, como diz o vereador Genuir, que esses 4 anos que estão para vir, vocês, vereadores, que têm o poder agora de novo, né? Que faça sua boa legislatura, que realmente vê o que o povo necessita, porque ficar brigando não vale a pena. E também, vereador Genuir, você falou da rádio. A rádio começou intimidando nós e terminou intimidando nós. Mas eu acho que cabe assim para nós pensarmos o que é certo, o que é errado, da onde e para onde vai. Então,
quero dizer mais uma vez, muito obrigada pelos 60 votos recebidos. E a pessoa que falou dos meus 62 votos, talvez se fosse um vereador não ia conseguir tirar. Mas tudo bem, só que ele não deu a cara para bater. Mas não faz mal. Deixa aqui meu muito obrigada a todos. E era isso, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária para que faça a leitura dos pareceres da comissão no projeto de lei 03/2020, que estima a receita fixa a despesa do município de Salete para o exercício financeiro 2021. Comissão de Justiça e Redação. Zé da Lua, que foi apresentado. 14. Posso ler? Pode. A Comissão de Justiça e Redação, para interpor parecer do projeto de lei número 3/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Salete para o exercício financeiro 2021. Relator, vereadora senhora Neiva Venturizonta. A relatora, após a análise do projeto de lei número 13/2020, julga o mesmo legal e constitucional. Márcio Elma, presidente da comissão, Neiva Venturizonta, relatora. Todos os membros favoráveis, Márcio, Neiva e Genuíno. Esse é a lua. Não, é o orçamento 2021. A lei orçamentária. É o 014, É 014. Aqui está o 13. Mas é. Está o 14? Tá, então tem um olho. A Comissão de Finanças e Orçamento, Economia e Planejamento, para interpor parecer o projeto de lei número 14/2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Salete para o exercício financeiro 2021. Relator, vereador Márcio Elma. O relator, após análise do projeto de lei número 13/2020, dá o seu parecer favorável, sugerindo a sua aprovação. Genuíno Diniz, presidente da comissão, Márcio Elma, relator. Todos os membros favoráveis, Alício, Márcio e Genuíno. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Para interpor parecer o projeto de lei número 14/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Salete para o exercício financeiro 2021. O relator, após a análise do projeto de lei número 14, dá o seu parecer favorável, sugerindo a sua aprovação. Todos os membros favoráveis, Neiva, Laricínio e Eduardo. A Comissão da Educação, Saúde e Ação Social, Direitos Humanos, Segurança Social, Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Para interpor parecer o projeto de lei número 14/2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Salete para o executivo financeiro 2021. Relator Alício Rigueira. O relator, após a análise do projeto número 14, dá o seu parecer favorável, sugerindo a sua aprovação. Todos os membros favoráveis, Dirceu, Alício e Pergentino. Dirceu Nazário, presidente da comissão, Alício Oliveira, relator.
Coloco em discussão do plenário. O líder do governo quer explicar alguma coisa do projeto também? Mas a receita, né, para o ano 2021, né, despesas, né, do município, né, que vão acontecer no próximo ano, né, então, isso é uma coisa que veio todo ano, esse projeto, né, e peço a todos os vereadores aí que aprovam, porque a necessidade vai precisar ser aprovada, né, porque é coisa que vai ter que ter essa receita e a despesa também para o próximo ano de 2021. A gente viu que esse projeto é bem específico, em valores altos. Tomara que não aconteça como aconteceu esse ano, várias suplementações para dotações. Né? Então, a gente espera que esse projeto seja mais sério, mais corresponde às despesas do município do ano todo, né? 2021. Coloco em primeira votação os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Tendo em vista já ter esgotado o prazo para as comissões, exoneram o parecer e as mesmas não se manifestaram, coloco em discussão do plenário o projeto de lei 03/2020, que anula e suplementa dotações e orçamentos orçamentárias vigentes. Coloco. Só deixa eu como li no regimento orgânico, no regimento interno, ainda teria prazo, né, porque eu não tive resposta, né. Eu não posso votar a favor de uma coisa que eu pedi e não recebi. Respeito a decisão do presidente, mas ultrapassou uma etapa do regimento ali e não seria fora do prazo porque não recebemos resposta do executivo. Mas eu não posso seguir essa votação, até porque eu acredito naquilo que eu pedi, né? Se a briga toda ir por rádio para brigar por causa de uma lei, uma anotação, até porque não é a primeira vez que foi pedido informação, deixar bem claro, que dá a entender que agora, depois da eleição, foi pedido documentação. Várias vezes, nesses 3 anos, foi pedido documentação, e sempre foi respondido sem alarde, sem puragem. Por isso que eu, pelas atitudes do executivo, não mandar informação simples. Estão querendo usar mais vereadores para dizer que o município vai parar, né? É por falta de competência, como eu falei, e não receber informação, né? Estou dentro do prazo, eu não posso seguir o voto de vocês, infelizmente, como presidente de comissão, eu vejo que está sendo arbitrária a decisão de colocar em votação, né? Uma decisão que não foi minha, e eu ainda estou aguardando a resposta, que é um direito que o regimento me dá. Então eu não sigo a decisão de vocês hoje. Eu não sei, vereador. Você é o presidente da comissão, em nenhum momento, em 40 dias, você convocou a comissão para ser reunido e discutir o projeto. Nenhum momento, tá? E tem o artigo 68 que fala que 15 dias, quando o regime urgente e justiça. Inciso 5. Fim do prazo estabelecido nesse artigo, sem que tenha sido apresentado parecer pela comissão, o presidente da Câmara ouvirá em 24 horas o presidente dessa para expor a razão, não apresentação do parecer, e logo após designará uma nova comissão especial de 3 membros para deixar o parecer dentro do prazo improrrogável de 6 dias. Então, a senhora já passou na lei lá, no artigo 70, vamos ver o artigo anterior. Tá? Alguém mandou, você leu ou está lendo por conta própria? Porque só, quando se tem dúvida, pega documento e segue. É uma sequência, a lei ela começa e continua, tá? Então assim, não adianta querer dizer, primeiro que você reclamou antes, que eu não tinha reunido nenhuma, que a reunião da comissão tinha me convidado. Sessão passada falasse que já tinha o teu parecer, também dá parecer. Então, na verdade, tem algum equívoco, Alício. Acho que você, ao invés de me atacar, tu teria que ver com o executivo por que eles não respondem. Por que você é bizarro que eu vou lá falar com não sei quem. As informações são sempre para enrolar. Como é feito com algum cidadão, quando não quer fazer as coisas, não diz aquilo que não pode, pega uma brecha, como você leu a brecha da lei, pega uma brecha e apresenta para a pessoa. Cara, nós temos que ter responsabilidade, nós representamos uma sociedade.
Nós, né, eu respeito, desculpa se eu te interrompi, mas Alício, no artigo 70 ele dá o direito de pedir. Então você tem que chegar no artigo 70. Todos os trâmites de uma comissão têm que funcionar. É arbitrário assim, não sei o porquê, não estou dando informações, que era de praxe até, né, se um governo transparente, como vende a ideia, deveria de oferecer, já vim com um projeto de informação do porquê. Mas como um governo gosta de mentir e usar a rede social e o rádio que ganha a seu favor, né, eu não, pode descer o pau em mim amanhã, não faz mal, é o costume mesmo de descer o pau em quem encontraria alguma coisa. Não tem problema não, eu estou seguindo aquilo que é meu direito. Digo e confirmo, está sendo arbitrária essa de colocar em votação sem a resposta do que eu pedi para o Executivo. Vereador, se o presidente quisesse seguir a lei, ele já tinha arrumado outra comissão, tá, vereador? O prazo já foi estipulado. Você não reuniu com as comissões, não debateu o projeto, agora você quer o quê? Tu participou de alguma reunião, Alício? Na primeira semana que entrou, foi feito. Quantos requerimentos foi feito sobre essa dotação, sabe? Não é porque estão acompanhando, só responde o que eles mandam. Foi feito o primeiro requerimento, que foi na primeira semana que chegou, e nas 2 semanas atrás eu fiz mais 2, porque surgiu outras dúvidas. E se tivesse mais uma dúvida, poderia fazer incansavelmente quantas dúvidas teria. Sanar as dúvidas que vai para a votação. A lei diz isso, não diz o que você quer que eles digam. O que eles querem que você diga, isso é diferente. Eu li o sustentável, eu li muito bem. E eu sei lá, eu acho que você está. Não esquece a campanha, esquece a eleição, já acabou, não adianta nada discutir. Olha, Alício, primeiro tem que ser covarde. Vou te dar um exemplo. Tá? Eu estou usando o meu direito de quero mexer em eleição, Alício. Se tu não tem argumento, fica quieto. Se tu não sabe argumentar, tu só diz o que eles te mandam. Tá? Eu tô, qual momento que estou usando a eleição? Quem está fazendo faltando com a verdade aqui sou eu? Quem está deixando de mandar informação sou eu? Ou é o governo esclarecido e transparente que se fala, que enganou um monte de gente que em cima dessas informações e agora quer que vote? Eu não vou votar às escuras. A responsabilidade é de vocês. Tu confia cegamente? Eu tenho motivo para não confiar. Até porque mais de quase 500 mil foi usado de recurso do Covid, gente. Por que mais dinheiro sem nenhuma explicação? Mais dotação, desculpa, porque amanhã o inteligente lá vai dizer que dotação não é dinheiro. Cara, é só mandar informação. Eu que estou querendo usar alguma coisa, eu só pedi informação. É um direito que o vereador tem. Se tu ler o regimento interno todo, o vereador tem direito de informação, mas é um costume do governo atual de não responder, de fazer chacota nos vereadores. Eu não quero terminar o meu mandato sendo chacoteado novamente por um governo que, dando risada lá para os vereadores, faz o que querem, sem responsabilidade. Porque é falta de responsabilidade. Vai vir mais votação ainda, não é só essa não, tá? Vereador, se você quiser, voto contra, ninguém está pedindo que eu vou votar a favor. Tá? Toma a tua decisão e pronto. Agora chega de. Alício, toda vez que tu mencionar meu nome, eu tenho direito de resposta. Então, vou dizer uma coisa, Alício. Eu só respondi porque tu está dizendo, Vossa Excelência disse que eu poderia ter sido trocado de uma comissão porque não foi reunido. Quantas vezes você reuniu de uma comissão? Eu sou presidente. Não, quanto foi, presidente? Quanto foi? É para lavar roupa suja agora? É para nós contar certinho como funciona? Nós se reunimos sim. Nós se reunimos, você passa aqui só e não fica, né? Mas nós se reunimos bastante. Inclusive, quando você falou de que trouxe o livro aqui, que por conta própria, 6 horas da tarde, eu saí daqui às 5h30, estava lendo e estudando aqui. Mas não, em momento nenhum viesse aqui dizer que ele vinha. Então não vamos. Podia trocar porque não trocaram. Vamos continuar a sessão. Eu peço senhor que vou parar a discussão. Eu acho que tomamos uma decisão. Se eu coloco em votação, eu estou pedindo até em votação única, se for possível. Senhor presidente, também quero comentar. Hoje o meu voto vai em respeito a pessoas que me ligaram e me pediram, né, para mim votar.
Mas antes de fazer isso, eu quero dizer assim que em muitas coisas concordo com o vereador Genuir na questão da resposta que veio para essa casa. Foi uma grande falta de respeito com o vereador, uma autoridade do município. Eu penso que eles devem ter faculdade para estar respondendo e ter educação também, para ser mais, serem de maneira cordiais, né? A questão também de não ter mais dinheiro, para não ter mais, ou talvez até diria crédito, né, no comércio, de não poder comprar agora o combustível, realmente poderia se dizer então que foi incompetência de quem? Do contador, de quem está administrando, né? Porque poderia, em outras vezes, eu sei que era vendido, vamos dizer assim, como a gente diz, né? Para pagar mais tarde, mais para frente, né? Antes tinha crédito e hoje não tem. O que está acontecendo? Vereadora, mas tem dotação para fazer uma autorização, não tem a dotação, não tem como fazer, e as contas estão em dia. Mas por que, eu pergunto assim, por que se chegou a isso? Né? Então, eu acho assim, que foi falta então de planejamento, vereador. Né? E eu não falei o seu nome, porque você disse assim que a gente tem que ser educado, eu não falei, não citei o teu nome. Então você, por favor, não me interrompa, porque agora eu não estou na tribuna. E também aqui não se está se decidindo uma questão, por exemplo, assim, quem ganhou ou quem perdeu a eleição. Tudo chega a esse ponto, né? O vereador Jamir coloca uma questão, porque você perdeu. Ele está fazendo a parte de vereador e acho correto também. Se ele fez o pedido, ele está certo em defender. Tá? Então, assim, eu acho correto a atitude dele. Né? Mas não quer dizer que, vamos dizer assim, a minha decisão vai ser em outra questão que eu coloquei antes, mas vou depois ainda mais falar mais um pouco. Mas eu vejo assim que falta sim respeito pelo legislativo, pelos vereadores, sim. Tá? Então, eu acho assim, eu penso que a questão do planejamento tem que se ter. A questão da suplementação, a gente sabe que sempre veio para esta casa, né? Em muitas outras situações. Tá? A questão é que esse ano sim, um pouco diferente, porque teve eleição. Mas não na questão de perda ou ganho, mas em relação aos gastos a mais que se foi feito. É nesse sentido que eu estou dizendo. Era isso, presidente. Também quero comentar um pouco. Acho que não vou falar muita coisa, porque seria as mesmas palavras que a vereadora Neiva falou. O que eu acho foi falta de respeito com o vereador. Isso a gente sabe. E não quiseram dar resposta para nós, vereadores, e foram na rádio para jogar o pessoal contra nós. Isso é a verdade. Mas a gente vê que se não aprovar, eles vão parar, porque é pior nós votar contra do que a favor. Porque eles queriam que nós votássemos contra, tá? Mas eu vou votar a favor, porque se eles não trabalharem, daí eu tenho o direito de cobrar. Consulto os líderes da bancada. Pouco, presidente, eu também quero falar. Assim, bem colocadas as palavras da vereadora Neiva, bem colocadas as palavras do vereador Pergentino Magarim, né? Eu acho assim que sendo um ano de pandemia, era para ter mais dinheiro. Porque foi um ano que quase não teve quase nada que fazer, praticamente. Por quê?
Não se gasta dinheiro em ano de pandemia com coisas que não devem ser feitas ao município. Isso eu concordo. Como você, vereador Zé Luiz, falou que foram na rádio, ou a rádio até a prefeitura, não sei, falar dos vereadores, que o radialista falou assim, ó, realmente a gente vai saber quem são os vereadores que vão votar contra. Nada contra por votar contra nem a favor, porque dinheiro eles têm, né? Então é só orçamentos. Então assim, ó, como eu ainda não aprendi a ser vereadora, eu vou votar contra. Consulto os líderes da bancada. Passei em votação única. O PL é favorável. PL. PT favorável. MDB favorável. PSL não aguarda o documento. Coloco em única votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. 2 votos contra e 4 votos a favor. Aprovado. Coloco em discussão do plenário o requerimento 075/2020, autoria do vereador Pergentino, subscrito pelos vereadores Aldo, Laureci, Neiva e Genuíno. Essa é a moção de aplauso à familiar da Claudina. Pesar. É moção de pesar. É a moção de pesar aqui. Moção de pesar a Claudina Jeremias Zonta, é a mãe do Jordo. Então, na verdade, é no nome de todos os vereadores, presidente. Não é só da bancada, tá? Ainda os pesos para a família, né? A família Zonta, eu conhecia muito a mãe do Jordo. A gente notou que o Jordo sempre comentava, com o tempo para cá ela começou a ficar um pouco mais doente, mas sempre foi uma pessoa digna, né? De respeito na nossa comunidade. Eu agradeço, né, a moção de pesar. Minha sogra foi uma pessoa que passou bastante dificuldade na vida, criou 9 filhos, né, onde por muitas vezes, naquela época vocês bem sabem que se lutava muito para ter comida na mesa, né, se colocar a comida na mesa. Então, com 9 crianças, com 9 bocas para comer, então ela fazia parte dela, né? Plantava, produzia a maioria dos alimentos, porque a dificuldade era grande. Então, assim, foi uma mãe bastante presente na vida dos filhos e deu uma educação ótima para todos. A questão de ética, moral. Então, assim, é uma pessoa que realmente deixou o seu exemplo. Também quero deixar meus sentimentos à família aí, né? Inclusive, eu trabalhei com o pai do jogo da UADCA, a Neiva também, sendo nora, né? Seria praticamente a segunda mãe. Sei que não é fácil perder esse querido, né? Perdi meu pai, minha mãe ainda, está viva, né? Com 88 anos. A gente não sabe o que é da manhã, cada um pode ser até nós antes do que eles ainda, né? Mas meu sentimento a toda a família aí. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Coloco em discussão do plenário o requerimento 076/2020, autoria do vereador Genuíno, Neiva, Márcio, Laureci, Aldo e Pergentino. Ali quero só pedir como também de costume, né, a gente já pediu nos outros anos, e a folha de pagamento, com todos os dados, né, inclusive de todas as áreas do município, para realmente a gente fazer um levantamento e encerrar o nosso ano como vereador, fazendo análise, né, do ano inteiro, dos gastos, das horas que foram feitas, do que receberam, né? Tipo, a gente viu bastante hora extra agora nesses meses e durante o ano também,
E até para a gente saber, né, o porquê, teve pessoas que foram trocadas de lugar e continua recebendo a mesma fonte, que é do Fundeb. Então a gente tem que saber, até o ideal é botar nesse requerimento a fonte, né, do recurso, para a gente saber de onde está vindo o recurso, né. Eu acho que é importante acrescentar no requerimento a questão de uma professora só que foi trocada de ACT, botada no assistente social e ainda aparece no portal como ACT. E receber do Fundeb é ilegal, não pode. Até eu acrescento nesse requerimento a folha de pagamento e a fonte da onde é o recurso pago de todas as pessoas, especialmente quem for manejado de lugar. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Coloco em discussão do plenário a indicação 093, autoria do vereador Aneiva, subscrito pelos vereadores Márcio, Laureci, Aldo, Genuíno e Pergentino. Bom, eu estou pedindo aqui o cascalhamento da Tifa Pavlac, em Santa Margarida. Então, espero, assim, que agora que vão poder comprar o combustível, né, que se faça, ao menos, assim, partes mais complicadas nessa Tifa. Fazer agora poucos dias que passei lá, né, então, assim, tem alguns lugares que são mais baixos, acumula água, aonde que daí fica mais, se forma mais lama. Até a última vez que foi colocado o cascalho lá, também foi uma indicação minha, né, aqui nesta casa, onde era o secretário João Quiniz, que colocou lá um trecho, né, não toda ela também. Então, seria importante estar fazendo, né, principalmente, ao menos, né, se não der para fazer toda ela, mas que nas partes mais críticas. Vai passar esse dia também em alguns locais de Santa Margarida, também daquele torrencial, né, aquela chuva forte que deu semana passada, também entupiu muito banheiro, né, e água passando por cima das estradas, né, então espero que agora o tempo também ajude um pouco, né, dá uma trégua na chuva para que possa dar essa continuidade do trabalho e poder resolver bastante coisa aí nos próximos dias. Coloco em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Coloco em o requerimento verbal, noção de pesar, dona Vicência Madeira, da vereadora Neiva, subscrito por todos os vereadores. Vereadora Cici, subscrito por todos os vereadores. Esse dia eu acho que é a avó da Cleusa, né? Então esse dia ela pegou a cadeira de roda lá no ginásio para poder se locomover melhor, né? Infelizmente, ela já estava bem doente também, né? Então dá os pesares aí toda a família aí. Moradores, antigamente morava no Ribeirão Alegre, muitos anos, né? Hoje até os filhos ainda moram lá, o seu Leonel Madeira, o outro irmão. Pessoa muito conhecida, acho que deve estar morando aqui em Salete há bem mais de 50 anos. Eu me lembro quando a gente veio para Salete aqui, a gente conhecia muito e sempre vinha na Tafona ali. Então, conhecimento muito grande dessa família, do seu Leonel, né? Os pesares a toda a família. A dona Vicença, né? Qual? Ela já estava assim doente, mas na última semana assim que ela mais decaiu, né? Até eu estava cuidando da minha sogra naquele dia de noite em que ela chegou no hospital e acabou falecendo. Também foi uma mulher assim de bastante luta, e a gente conhece, né, ao menos a maioria assim dos filhos dela também, pessoas de boa educação, né? Então, assim, a gente vê como é importante isso, o que um pai ou uma mãe deixa através de seus filhos, a questão da ética, da moral, né? Então, a gente conhece, a gente dá, assim, parabéns para toda a família e que honra, né, o seu pai e a sua mãe. Então, a gente deixa os sentimentos a toda a família.
Coloco em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Também tem outra indicação verbal, autoria do vereador Pergentino, né? O redutor velocidade na Rua do Santuário, e quase em frente da casa do Leigo Lopes. Eu estava ali hoje de tarde, que deu um acidente. Daí tinha moradores, na verdade até o próprio policial, falou que teria necessidade de fazer um redutor de velocidade, então por isso estou fazendo essa indicação. Essa indicação ali de redutor nessa rua ali, eu fiz parte em 2017, 2018 do Conselho de Trânsito, já foi aprovado isso há 2 anos atrás, né? Mas, como disse, só lembro de pedir de novo quando acontece acidente, né? Se talvez tivesse feito isso 2 anos atrás, já não resolveria quanto acidente que aconteceu há pouco tempo ali, né? Coloco em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifestem. Aprovado. Não tendo mais assuntos à ordem do dia, passa a palavra à vereadora Neiva. Bom, eu quero primeiro parabenizar a vereadora Cício pelas palavras muito bem colocadas, né? E quero dizer, vereadora Cício, que se todos que tinham prometido voto para você tivessem realmente votado, você seria uma vereadora eleita hoje, né? Mas as coisas a gente sabe que não é. Funciona às vezes diferente. A questão, assim, eu acho assim que, como eu disse antes, a questão do respeito de colega com colega, né, do executivo, legislativo, faltou bastante. Nesses últimos 4 anos, nós aqui fizemos uma política assim de, se for colocar na ponta do lápis o que nós, da oposição, trouxemos para o município, né, com certeza daria bem mais, eu acho, do que a situação trouxe, né? Mas assim, independente se foi mais ou se foi menos, nós trouxemos em nome da comunidade e do nosso povo saletense, que nós ganhamos votos aqui do nosso povo. Também dizer que, né, votei a favorável em respeito às pessoas que me ligaram e que estão precisando. Então, quando a gente vai pedir um favor, a gente é atendida, então a gente atende também quando pedem para a gente um favor. Mas falei, né, antes em respeito, concordo, né, no que o vereador Gilmir colocou, e é importante, infelizmente, que não está acontecendo, né, não aconteceu esse ano, o respeito aqui pelo executivo com os vereadores. Eu vejo as respostas, antes eu li uma resposta ali, simplesmente vem a resposta. Eu li, mas assim, não se diz do que está se tratando. Como é que a pessoa, vamos dizer assim, eu posso até ir lá e procurar e pesquisar e ver o requerimento, a indicação, mas a pessoa que está ouvindo, né, vai saber do que está se tratando, simplesmente veio uma resposta ali que vai, né? Não tem como você entender. Antes vinha, né? Vinha certinho assim, o pedido e a resposta daí do executivo do pedido, né? Por mais que se falava aqui, na época do prefeito Juarez, aqui se falava bastante, ele sempre mandava muito bem as respostas aqui para nós, vereadores. Assim, claro que algumas também, vai para a secretaria, mas ao menos dizia do que se tratava e daí a resposta daquilo, do que se tratava. Então, assim, eu penso que o ano que vem vai ser diferente, né? Vai se ter mais respeito, vai se ter a maioria, né? Mas a gente viu, assim, que a gente fica triste terminando o mandato, aonde eu penso assim, que eu fiz a minha parte. Eu respeitei bastante, fiz a minha parte como vereadora desse município, mas a gente sai decepcionado. Porque às vezes o que a gente pensava que era, não era. Foi bem diferente.
Esse final de semana foi a festa da Nossa Senhora Imaculada Conceição, né? Eu acredito, assim, pelo que a gente sabe, todo o povo colaborou bastante para arrecadar dinheiro, né, para manter a nossa matriz. Amanhã é dia 8, né, de Nossa Senhora Imaculada Conceição, pelo qual eu sou bastante devota e tenho muito agradecimento e muitos pedidos que a gente faz. Então amanhã, antigamente se fazia festa, né, dia 8, agora já não se faz mais, né. A festa é feita no dia da nossa padroeira. Era sempre parado no dia 8, né? Se eu não me engano, era isso, né? Sempre no dia 8. Agora se faz, né? Se antecipa ou se... Mas faz a festa, né? De qualquer maneira. Sobre a minha sogra, né? Já falei antes, né? Eu acho que é uma perda que a gente muitas vezes não está preparado. Posso dizer que nunca nós se desentendemos, né? Sempre ela teve muito respeito por mim como nora e eu sempre tive respeito com ela como sogra. Então, por isso, sim, a gente sente muito, né? Porque a gente foi tratado que nem filha. Então, é uma perda, sim, bastante... em todos os sentidos, né? Para os netos também, porque ela sempre foi muito presente com os netos, todos os netos. Gostava muito de ver eles reunidos. E uma coisa que vai ser guardado muito em nossa mente é que ela gostava de reunir todos os filhos em redor de uma mesa. E isso a família Zonta tem como dar exemplo. Porque é muito importante a família se reunir e um irmão respeitar o outro, coisa que a gente não vê muitas vezes. Então, nesse sentido, é um sentimento bastante grande de perda. E no mais, a gente deseja uma boa noite a todos. Passo a palavra à vereadora Laurici. Vereadora Neiva, bem colocado suas palavras, tenho o respeito, né? E assim, você falou da sua sogra como se fosse mãe também. Dona Claudina era uma pessoa caseira, né? Uma pessoa assim que, quando ela precisava de alguma coisa, ela procurava o recurso, sempre com a sua calma, a sua paciência e entendia o que a gente falava. Eu lembro quando eu trabalhava na saúde, que muitas e muitas vezes atendi ela. Dizer para ti, Neiva, que é um grande orgulho escutar de você, dizer que a sua sogra gostaria que todo mundo, que os filhos se reunissem. Isso é muito raro. Sei por mim, que na minha família também é assim. Quando vem um, todos que estão aqui, ou aquele que está vindo, combina com mais alguém, ó, estou indo para casa da mãe e do pai, vamos lá hoje? Nem for para conversar, um ri do outro, um falar mais que o outro, né? Porque sempre tem uns que falam mais, a gente tem que pedir licença, mas isso é uma coisa muito saudável, uma coisa que jamais a gente vai esquecer, né? Então, comparo minha família com a do Jorge. Então, isso são, assim, os dotes que nossos filhos, né, os netos da dona Claudina, que mantenha isso no futuro. Porque hoje a gente fala em família, mas é tão assim, muitas vezes a gente não tem tempo nem para conversar, né? Então, estão esquecidos. Assim como você falou da sua sogra, também lembro da minha família, que muitas vezes tive que pensar o que colocar na mesa. Mas sempre, graças ao bom Deus, a gente nunca passou fome. Sempre tinha algo para comer, nem que se fosse uma polenta com café, ou um ovo para comer em 5, 6, mas era uma delícia. Então, assim, a gente tem saudade, sim, desses tempos. Hoje, graças a Deus, a fartura é maior,
Que bom, Deus nos abençoa, né? Quero falar também o porquê eu votei contra. Eu votei contra não pela população, porque eu sei que todo mundo necessita. Como eu já tinha falado, que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Mas sim, em respeito a nós vereadores, eu fui contra. Porque se fosse para falar algo que nós vereadores tivéssemos feito, ninguém dá valor. Agora, para ir lá na rádio falar, e só porque eu não quis dizer o nome dos vereadores que votaram contra, porque eu já disse, o partido, a NET tem tal partido, os vereadores, então é claro que é o nosso partido que nós somos, né, partido do contra. Então, assim, eu votei contra, não para judiar o povo, porque jamais quero isso. Eu votei contra por falta de respeito a nós, vereadores, inclusive você, Geno, que pediu e as respostas não vieram. Que essas respostas, que sejam documentos, muitas pessoas não sabem o que seria um documento. Sim, documentos é notas, é comprovante também que foi gastado dinheiro público. E esse dinheiro é nosso, né? Nosso, que eu digo, é do nosso município. E hoje, se a gente votar contra, o município vai ficar parado. Então, assim, ó, tem que ter respeito, sim, vereadora Neila. Você falou com poucas palavras e correta. Nós trabalhamos aqui 4 anos e a gente só recebeu críticas. Claro que a gente cresce com as críticas, e muito. Só que também tem que olhar que não é só de crítica que se vive, né? Tem que expor também as coisas que a gente faz, o que a gente quer viver para o povo. Inclusive, a gente nunca abriu a boca para falar nada contra, ou podia ter falado muita coisa aqui. Mas aquilo que eu sempre digo, vereadores, que eu não quero para mim, jamais vou desejar para os outros. Então, esse então foi o meu voto contra, pela primeira vez, né? Pela injustiça que comete com o nosso legislativo. Porque dinheiro a gente sabe que tem. De qualquer maneira, eles lhe dão um jeitinho. Então, como eles não conseguem trabalhar, como já disseram e falaram, nenhuma nem 2 vezes, que só não fizeram mais porque por certos vereadores. Então, esses certos vereadores é a maioria. E a maioria eu sei quem é. Então, para não dar os nomes dos vereadores, coloco sim o meu. Eu votei contra em respeito a nós, vereadores. Muito obrigada. Agradeço a todos e tenham uma ótima semana. Passo a palavra ao vereador Genuíno. Quero também lamentar a morte da dona Claudina, da Vicência também, né? Vicência, né? E a todos os mortos, todos os falecidos nos últimos dias. Falando em especial da dona Claudina, que era sogra da Neila, com certeza os exemplos que ela deu se resumem no que a Neila falou agora, que é o encontro dos irmãos, da família, todo final de semana, toda semana na casa dela, né? Então, lamentar, com certeza a família vai ficar um pouco órfã, né? Pouco não, vai ficar órfão, né? Mas com certeza os ensinamentos dela e ela lá de cima vai guiar e vai ter continuidade nesses encontros. A gente sabe quando perde a líder, né? Os líderes, que são os pais, acaba dificultando um pouco, mas quando a base é sólida, com certeza continua. Também dizer que a falta de respeito com os vereadores, vereadora Cícero, a culpa é nossa mesmo. Nós não soubemos honrar nosso mandato e nossa posição. Primeiro porque eles usaram pessoas dizendo que não podia atender por causa dessa dotação, que isso é uma falta de vergonha na cara. Hoje uma mulher também mandou mensagem, houve uma criação, não enteraram por causa de nós, mas a agricultura tinha dotação, quem não tinha dotação era obras. Então, lamentável, né, que esse tipo de artimanha se consegue os votos, né, que é necessário para fazer o que eles querem sem explicação, sem nada. Só para dizer, vereador, tomara que eles se atendam nesse pedido, porque lembra que ano passado foi devolvido dinheiro da Câmara com o compromisso de fazer na escola Afonso Rode, na Bela Vista,
e uns equipamentos para a agricultura, né? E não sei onde é que está o recurso, até hoje não foi cumprido. Então são pessoas que não têm palavra, por isso que tem que ter documento para saber o que a gente está fazendo. Eu deixar bem claro que o que eu pedi foi documentação, por isso que eu não tem como eu seguir, mudar meu posicionamento de 2 semanas atrás para hoje, se não veio documentação. Ainda acho que foi uma arbitrariedade feita pelo presidente, não sei porquê dessa atitude, né? Porque sempre seguiu o regimento e tem coisas que ficou muito mais tempo e tem coisas que está aqui constitucionalmente que ter retirado da pauta, já ainda não foi retirado e foi usado algumas famílias da família acolhedora ali que não tem como votar esse ano, por ser um ano eleitoral. Então está aqui na pauta desde uns 4, 5 meses já, e por falta de conhecimento talvez não foi retirado de pauta e quase foi para votação hoje, que também teria que ser contrário, porque é inconstitucional no ano eleitoral votar um projeto de assistência social, que a gente já tinha um parecer jurídico contrário a isso, mas o presidente também ia colocar em votação hoje, desrespeitando a lei. Então lamentar, né, que foi colocado sem sabermos porquê. Eu sempre falo porque você pode pegar nos arquivos da Câmara. Eu pedi documentação em quase todas as documentações que veio esse ano, as votações. Os 3 anos anteriores eu não pedi, porque eu acompanhava lá, que a gente tinha acesso e conseguia conversar bastante coisa lá, de deixar de vir para cá, que a gente estava a par das coisas. Então é uma das falhas que o Executivo cometeu, de nunca deixar os vereadores a par das coisas, mas o costume se repetiu. Se votou sem saber para onde vai, se acreditou que por causa dessa votação ia parar o município, onde eles estavam loucos para parar, porque as máquinas devem estar com motor quente ainda. Então foi usado as pessoas, não foi atendido as pessoas novamente, botando culpa nos outros. Isso é lamentável, né? Uma vergonha de quem usou as pessoas, não das pessoas que pediram, porque as pessoas que pedem, elas têm o direito. E a gente também tem direito de documentação, não veio. Eu sou de palavra, não sou pressionado para acontecer as coisas contra a minha convicção. E a minha convicção é que tem que explicar para onde vai esse dinheiro, porque tem coisas que não está fechando. Essa dotação, né, falar de novo, que não é dinheiro, é dotação, mas proposto proibir, não vender, é porque já tinha sido gasto um monte, né? Isso é por experiência, não é por questão, como o vereador sempre foca na eleição, é que a gente é vereador 4 anos, independente do resultado da eleição. E a gente tem que cumprir a nossa parte, nosso dever de fiscalizador. E se a gente teria que votar cegamente, sem informação nenhuma, a lei não diria que a gente tinha que autorizar. A lei dizia que o vereador tem que aprovar. Quando ela vem para a gente autorizar, a gente tem que analisar se é viável ou não. Né? Então, eu não estava confortável porque minha convicção diz que essa documentação eu vou ficar em cima pelo prazo regimental, que tem de 15 dias de mandar resposta. Né? Acho que eu tenho que deixar de prometer aqui também e tomar medidas cabíveis daquilo que é o meu direito. A resposta tem direito, não veio no prazo regimental, tem que ser encaminhado ao Ministério Público. E como falei na sessão passada, né, até eu vejo que o presidente também teria que tomar esse posicionamento, que tem denúncias no Ministério Público que não mandaram, teria que ver no Ministério Público Regional o porquê que isso não está acontecendo. Né? Essa preocupação é com o correto, como presidente da casa tem que tomar essa decisão também e verificar o porquê que não andou no Ministério Público desde o ano passado, algumas denúncias feitas da oposição na época, e este ano também foi feita algumas denúncias virtuais ali, online, e também não andou, e só andou a parte do Executivo. Então cabe à casa fechar o ano, comissão, com dever cumprido, daquilo que é a nossa obrigação. Como eu venho falando nas redes sociais, muita gente fica criticando, como a vereadora Cícero falou. Concordo contigo, vereadora, que a maioria dessas pessoas não tirariam 62 votos.
Tem um engraçadinho que é secretário, que fica falando um monte de asneira na rede social, e ganhou 42 votos na última que ele foi. Então é muito fácil rir, debochar, se achar, né? Porque primeiro que o Neto falava, que é uma pessoa que falava muito mal da administração, e a administração não fez errado, porque isso faz parte do jogo, colocou de secretário, mas infelizmente numa pasta onde tinha que ter uma pessoa pelo menos educada, uma pessoa que tratava as pessoas carentes com respeito, né? Não tratasse, quando recebe, né? Porque geralmente é porta fechada, como vem falando, tomando chimarrão com os colegas lá e tal, e muita gente precisando de visita. Hoje fui procurado, né? Tem uma família que foram visitadas sempre antes, durante até o mês passado, e tem que ser uma vez por semana visitado, até porque tem uns compromissos para cumprir, que não estão cumpridos, né? Até veio pedir ajuda para mim hoje, que isso não dependia de dotação, era só vontade, e a pessoa não está sendo ajudada, não está sendo visitada. Então essas pessoas, antes de ficar no horário de trabalho, que tem essa professora CT, fica no horário de trabalho, esse secretário no horário de trabalho, tem mais pessoas do executivo que usam a internet no horário de trabalho. O horário de trabalho é para atender as pessoas, fazer visita, não tem que fazer no gabinete, né? Vai fazer visita, vai atender as pessoas carentes, as pessoas que precisam, que é um ano de pandemia, as pessoas psicologicamente estão precisando de carinho, de atenção, e essa é a função do poder público. Então, quando se tapa o sol com a peneira, né, até depois, muitos medicamentos, muitos exames já não estão sendo feitos também, nessa última semana já nos procurar também. Então, assim, que dê continuidade. A saúde não pode piorar, tem que melhorar, né? E ser atendida da forma que estava sendo atendida até semana passada. E a assistente social é uma pasta importantíssima, que tem que dar atenção para as pessoas carentes. Fazer o trabalho não é só dar a cesta básica, é um acompanhamento. E, infelizmente, se não colocar a pessoa com conhecimento da pasta, não tem como fazer o trabalho. Então, uma pessoa despreparada, uma pessoa que até ontem nem sabia o que era assistente social, foi lá para atender o telefone, que não deu certo lá no ginásio. E daí, por força do destino, né, a eleição chegou, a minha prima Nani saiu, como eu estava lá, foi ele mesmo de secretário para fechar o ano. Acredito que o ano que vem, tomara a Deus, que seja trocado, porque a população merece um carinho, atendimento e um respeito muito especial, porque, voltamos a dizer, nós como somos gestores públicos, nós somos líder das pessoas, mas as pessoas que comandam, que mandam a gente, não é a gente que determina só o que a gente quer. A gente tem obrigações com os munícipes. E também, né, volto a dizer, a repetir, né, parabenizar pelas conquistas das emendas de 1,5 milhão e que sejam bem aplicadas ali para o nosso bem da nossa população. Mais ótima semana a todos, boa noite. Passa a palavra ao vereador Lício. Quero agradecer aos vereadores que foram a favor do projeto e respeito a decisão da vereadora Cícero e do vereador Genuíno. Acho que com opiniões diferentes, então acho que vamos respeitar também. Falando sobre a festa também estive lá. Eu acho que tem um bom movimento ali, né? Infelizmente não pode precisar no meio, mas aí o pessoal tinha esse costume de ir lá almoçar, bater o papo. Infelizmente, eu acho que vai demorar um pouco ainda para acontecer isso aí. Tem a vacina que já está saindo na Universidade de São Paulo, né? Mas sei lá, tem muita dúvida nessa vacina aí. Queremos que venha uma logo aí que seja cientificamente 100% garantida. Mas eu acredito que as coisas vão demorar ainda para chegar uma vacina que seja 100% garantida, né, eficaz no caso do Covid. Que teve outras vacinas que levaram anos, de 8, 5, 10 anos, para chegar a um consciente positivo, né? Esperamos que logo, sei lá, a medicina está muito avançada, mas ainda tem muita coisa para se mudar. Né? Mas esperamos que as coisas mudem para o ano que vem e começamos aí um ano aí
vai ser muito restrito quanto a isso, né? Então, esperamos que as coisas mudem a partir do ano que vem. No mais, uma boa semana, boa noite a todos. Passa a palavra ao vereador Pergentino. Quero até lamentar que a sessão de hoje ela foi meia tumultuada, muita conversa, muitas questões. E também, já falei antes, eu vou repetir, não acho que o vereador Genuíno tem toda a razão. Ele estava reclamando das explicações e não contra o projeto. Eu votei a favor porque achei que se fosse votar contra, deixaria de ser feito talvez muita coisa. E talvez seria o que eles queriam, que fosse votado contra, mas a gente também sabe mais ou menos o que faz. Pessoas às vezes reclamam, mas quando senta aqui na mesa para ser vereador, tem que tomar a decisão na hora. E também eu poderia ter votado contra, claro, porque daí sobrava para o presidente votar. E quero dizer que não fui covarde. Eu fiz a minha opinião para não dizer que a gente era covarde. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Só colocando ali que o vereador Alício falou sobre as vacinas, né? Esperando para vir logo. Mas hoje eu até estava escutando, hoje nesse Blumenau ali, que gosta de assistir o jornal, a chance de nós aqui pode ir até o final do ano 2021 vir a vacina para a região. Então é assim, ter o cuidado, né? Principalmente com pessoas idosas, pessoas que alguma doença, alguma coisa, para não pegar esse coronavírus, né? A gente nota que hoje no Hospital de Timbó tem 3 saletenses lá internados, né? Espera que logo consiga sair, mas quem pegou, que passou por isso, a gente só vê reclamação, né? Não talvez até no fato nos dias que tem, mas sim depois. Então, eu acho que nós temos que fazer o máximo, né, para não pegar essa doença, porque não é pouca coisa não é uma gripezinha que todo mundo fala, não é nada disso. Outra coisa sobre o projeto, eu vou colocar aqui a minha parte também. Eu, como presidente dessa casa, a gente tem que seguir todos os trâmites legais, né? Então, foi feito, o projeto foi lido, as comissões, a gente aguardou, não teve acesso às comissões, os pedidos dos vereadores, os requerimentos também veio, tudo tem um prazo, né? E principalmente o projeto também tem um prazo legal, né? Então a gente sabe que tem que fazer as coisas certas, né? Mesmo que eu coloquei em votação, todos os vereadores aqui são livres, né? De escolha sim ou não, acho que é um dever de cada um dos vereadores, né? Mas eu até também acho a colocação do vereador Juninho foi bem explicado, né? Que veio até os requerimentos, mas só veio valores, não teve detalhes de onde foi gastado, no que foi gastado, né? Mandaram, claro, a resposta chegou, mas com poucos, uma resposta mais completa, nada de ter, vamos dizer, detalhes do que precisava, né? Mas como tinha um prazo legal, coloquei em votação, né? Como diz ali, o vereador Negro também colocou, porque o município também tem que continuar, né? Porque daqui a pouco, qualquer coisa, sempre o culpado, como foi nos 4 anos, é nós vereadores, né? Daqui a pouco, como ali hoje o cara me passou, que morreu uma criação lá tal, ninguém quer inteirar, não quer ir a máquina por falta de combustível, então é culpa dos vereadores. Mesmo na legalidade, a gente sabe que não é esse o caso, né? Foi usado o dinheiro e depois foi tentar achar o recurso para pagar essa dívida, né? Devia ser o contrário, ter o dinheiro e depois gastar, né? Mas isso aí a gente já notou que isso já está fazendo uns 4 anos que a gente está nessa casa, sempre com esse problema de suplementação. Até eu acho que foi em primeira votação hoje o orçamento de 2021, né? Tomara que eles fizeram a coisa certa e que não veio tanta suplementação, né? Mas agradecer a presença de todos, desejar uma ótima semana.
Não havendo mais assuntos a tratar, agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada a presente sessão.